pessoal, tudo bem? Estamos aqui novamente para mais uma videoaula, tá? Para acompanhar aí os conteúdos que estão sendo passados. Essa semana a tia tá enviando aí pro celular do papai e da mamãe as atividades do blog, né, da Educação Não Para, mais as atividades que a tia preparou para vocês. Então é muito importante que vocês façam as atividades. Que arrume um tempinho no dia e façam as atividades. Não precisa fazer tudo de uma vez, não. Cada dia faz um pouquinho, mas tem que fazer atividade, tá ok? Colhem as folhas no caderno, porque quando a gente voltar para a escola, a tia vai conferir, vai corrigir, vai revisar com vocês todo o conteúdo que foi passado, tá bom? Então é importante. Se tiver alguma dúvida, pede o papai e a mamãe para mandar o recadinho para a tia, que a tia responde, tá ok? E tirem fotos, tá? Não deixe de tirar fotos de vocês fazendo as atividades aí para a tia dar uma olhada, tá ok? E antes de começar, vocês vão ouvir aí, porque tem um cronogramazinho que a tia enviou aí pro WhatsApp aí do papai e da mamãe, que é esse aqui, que diz, na segunda aí, antes de começar, tem uma contação de história. Essa contação de história é da Kiara Terra, meu amigo robô, tá ok? Então agora nós vamos ouvir essa contação de história. Depois da contação de história, a gente volta com a nossa aula, tá ok? Muito bem! Meu amigo robô, escrito por Giselda Laporta Nicoleles, ilustrado por Drica Araújo. Luiz é um artesão. Ele trabalha com os mais variados materiais, madeira, ferro, alumínio e tem ferramentas de todos os tipos. Na entrada da oficina, vaidoso, ele colocou uma tabuleta. O que você quiser, eu faço. Um dia, uma garotinha entrou na oficina do artesão. Depois de olhar tudo, pediu que ele criasse uma coisa muito especial para ela e que não existisse no mundo inteiro. Mas o que você quer? Perguntou Luiz. Eu quero um robô, disse a menina, decidida. Um robô que seja meu amigo, converse comigo e que seja único no mundo. O artesão aceitou o desafio, afinal, precisava honrar a tabuleta na frente da oficina. Passou vários dias pensando no pedido da garota exigente, aquela tão pequena e já decidida. Essas crianças de hoje já nascem sabendo quase tudo. Até que um dia, cansado de tanto pensar, ele resolveu dormir. Ele nunca havia recebido um desafio assim, ainda mais de uma criança. Então criou o mais perfeito robô que jamais existiria em nenhum lugar do mundo, porque além de perfeito, ele era único. Ela e o robô conversaram muito. Ela conta todos os seus segredos para ele. E onde vai, o leva junto. Tornaram-se inseparáveis, como os melhores amigos devem ser. E aí, pessoal? Gostaram da historinha? Muito boa, né? Então vamos voltar às nossas atividades. Mandei para vocês aí um cronograma de estudos, esse cronograma aí, com todas as atividades da semana. E hoje nós vamos começar com a atividade do blog da Secretaria de Educação, que fala sobre a professora maluquinha. Tá aí no texto para vocês a foto da na tela do celular, a foto da professora maluquinha. E diz o seguinte: quando ela entrou pela primeira vez na sala e falou que ia ser nossa professora naquele ano, todas as meninas quiseram ser lindas e todos os meninos quiseram crescer na mesma hora para poder casar com ela. A primeira chamada que ela fez foi assim: mandou cada um de nós escrever o nome de um outro aluno, o nome por inteiro. Depois embaralhou os nomes de todos e mandou que a gente se arrumasse todos direitinhos na ordem exata do ABC.
Ou seja, a professora maluquinha mandou que eles se organizassem em ordem alfabética. Observem as duas imagens. Essas duas imagens estão aparecendo aí para vocês. E escreva um número da cena que mostra a reação dos alunos quando a professora chegou. Quando a professora chegou na sala, os alunos estavam como na primeira imagem ou os alunos estavam como na segunda imagem? Pensem bem e escreva o número dessa cena. Tá ok? Muito fácil, né? Muito molinho isso aí. Ok? É isso aí que é para fazer. Só marcar qual é a cena, como que as crianças ficaram quando a professora maluquinha entrou na sala. Como que as meninas ficaram, como que os meninos ficaram. É a primeira ou é a segunda cena? No próximo, a gente vai ver a capa do livro. Essa capa do livro que está aparecendo ali. Aí tem algumas informações nessa capa. Olhem bem para essa capa. Leia a capa do livro. Preste atenção na imagem, nas palavras e nas letras. Estão olhando aí? E nessa primeira linha vai fazer uma perguntinha, ó. Copie o título do livro. Qual é o título do livro? Qual o nome? Título é a mesma coisa que nome. Qual é o nome desse livro? Uma letra puxa a outra. Esse é o título do texto. E na outra atividade, faço também. Só continuar colocando as letrinhas na ordem do alfabeto. Há letrinhas aí que esqueceram de escrever. Você vai escrever as letrinhas que estão faltando. E no finalzinho vem um recadinho de que a gente está cansado de saber, que a gente estudou muito nas nossas aulas sobre esse recadinho. Nosso alfabeto é formado por quantas letras? 26 letrinhas. Muito bem. Existe o grupo das letrinhas vogais e existe o grupo das letrinhas que são chamadas de consoantes. As vogais são 5. A, E, I, O, U. E o restante são as consoantes. Também fazem parte do nosso alfabeto as letras K, W e Y, que usamos para escrever nome de pessoas, palavras estrangeiras e foram incorporadas ao alfabeto recentemente. Tanto é que tem musiquinhas que a gente canta do alfabeto que não canta o W, o Y e o K. E as mais novas têm essas letrinhas, porque elas chegaram pra gente depois. Nós decidimos colocar elas no alfabeto depois, tá ok? Então, essa atividade do blog é mamão com açúcar. Vocês vão fazer de olhos fechados. Mas como eu não queria deixar ficar tão fácil assim, né? Eu trouxe uma atividade extra que eu mandei para vocês aí, que é a poesia, uma poesia. E nós já vimos que poesia é feita de estrofes e de versos, ok? Nesse caso dessa poesia que vocês estão aí na mão de vocês, que é Se Eu Fosse um Passarinho, nós vamos ver que ela só tem versos. Versos é cada linha do poema. E aí a gente vê que essa poesia só tem versos. Vai aparecer ela aí na tela, para você ler junto comigo. Vamos lá? Se eu fosse um passarinho. Se eu fosse um passarinho, iria sempre brincar de pique ou de esconde-esconde com os carneirinhos no ar. Se eu fosse um passarinho, iria sempre passar muitas horas olhando o azul da terra e do mar. Se eu fosse um passarinho, iria logo buscar um pedaço de azul para junto dele ficar. Ieda Dias da Silva é a autora desse poema. E você? Já pensou como seria se você fosse um passarinho? O que você ia gostar de fazer se você fosse um passarinho? Pensando nesse poema, a tia colocou algumas perguntinhas aí para você responder, tá? A primeira delas está perguntando o seguinte: preste atenção na ordem que acontecem as coisas no texto, no poema. Qual é a ordem que ele diz? Se ele fosse um passarinho, qual é a primeira coisa que ele diz que ele ia fazer? Tem 3 coisas aí. Ele iria buscar um pedaço do azul para junto dele ficar?
Ele ia brincar com os carneirinhos no ar? Ou ele iria olhar o azul do céu e do mar? Qual foi a primeira coisa que no texto aí, na poesia, ele diz que ele ia fazer? Vamos ver lá? A primeira coisa que ele diz aí é que ele iria brincar com os carneirinhos no ar. É a primeira coisa. Então, lá onde está escrito, iria brincar com os carneirinhos no ar, você vai colocar o número 1. Muito bem. A segunda coisa, lá no poema diz que ele iria olhar o azul da terra e do mar. É o segundo. E o último, iria buscar um pedaço de azul para junto dele ficar. Então, aí os números vai ficar assim, ó. 3, 1 e 2. Primeiro 3, depois o 1, depois o número 2, que é a ordem do que aconteceu. Agora, de que o carneirinho iria brincar? Ele queria brincar de quê? Os passarinhos queriam brincar de quê com os carneirinhos? Quem sabe essa? Está escrito aí no texto. De pique e de esconde, esconde lá nas nuvens, né? Brincar de pique e de esconde, esconde. Muito bem. E quanto tempo olhando o azul da terra e do mar eles queriam ficar? Eles iam brincar por muitas horas. Então, a resposta certa é muitas horas. Parabéns aí quem respondeu muitas horas. E agora eu quero que vocês usem a imaginação de vocês. Vocês vão formar frases usando a imaginação. A primeira imaginação que eu quero de vocês é o seguinte. Se vocês fossem um carneirinho, se você fosse um carneirinho, o que você faria se você fosse um carneirinho? Então, aí na frente do desenho carneirinho, você vai escrever o que você faria se fosse um carneirinho. Lembrando que quem está escrevendo com a letrinha cursiva, a letrinha de mão, para iniciar a frase, a letra tem que ser maiúscula. No final da frase, eu tenho que colocar o quê? Ponto final. Frase eu começo com letra maiúscula e termino com ponto final. Não pode esquecer, senão erra. Então, o que você faria se fosse um carneirinho? Escreva aí. Se você fosse um carneirinho, o que você faria? Depois, se você fosse, ai que bonitinho, um cachorrinho. Se você fosse esse cachorrinho fofinho aí, o que você faria? Vai escrever uma frase também. O que você faria se você fosse um cachorrinho? O que você faria, haha, se você fosse uma borboleta? Uma borboleta. Escreve aí também o que você faria se fosse uma borboleta. Não esqueça do pontinho final. Pensa aí bem legal numa frase para escrever. É fácil também. Quem precisar de ajuda do papai e da mamãe para escrever alguma palavrinha que teve dificuldade, é só perguntar aí como é que escreve determinada palavra que o papai e a mamãe vai ajudar. Ou manda aí um áudiozinho para mim que eu também ajudo, tá bom? E embaixo, aí eu vou falando, né? Vocês vão acompanhando, depois vocês terminam a atividade. Ou dá pausa no vídeo para vocês terminarem. Embaixo vai aparecer a imagem para vocês aí. Uma menina, um passarinho dentro da gaiola. A primeira imagem é essa. Tem um passarinho dentro da gaiola. Aí a menina vai fazer um negócio aí. O que ela fez aí de primeiro? Depois do que ela fez, aconteceu alguma coisa. O que foi que aconteceu? Olhem bem essa imagem. Olhando essa imagem, você vai responder o seguinte. Olha aí bem para ela. Primeira coisa, você vai responder. Quem está preso na gaiola? Que bicho é esse que está preso na gaiola? Depois você vai dizer o que a menina fez. Ela fez alguma coisa. O que ela fez? E por último, e se você fosse um passarinho, você gostaria de viver presa em uma gaiola? Ou gostaria de viver em liberdade? Pensa aí, se você fosse um passarinho, ia querer ficar preso dentro de uma gaiola? Ou ia querer sair voando por aí livre? Escreve a resposta aí pra gente saber, tá? Depois eu vou querer olhar tudo no caderno bonitinho, hein?
Muito bem, vamos lá. Seguindo. Agora, eu vou precisar da atenção de vocês. Nós vamos para as frases, 2 frases que foram escritas aí, que estão embaralhadas, estão todas bagunçadas. Nós vamos ter que ler as palavras e arrumar ela na forma correta, tá? Então, eu vou tirar esses desenhos que eu colei aqui para não atrapalhar. Deixa eu colocar aqui na minha mesa. A primeira frase é: dá para vocês lerem aí. Tá longe, né? Tinha que aproximar mais. E se dá para ler. Prender não devemos passarinhos os. Deixa eu chegar para perto aqui para vocês conseguirem ler a frase. Prender não devemos passarinhos os. Que frase louca é essa? Vamos arrumar ela? Vamos lá. Como será que vai ficar essa frase? Prender não devemos passarinhos hoje. Vamos pensar? Não. Não. Muito bem. Não devemos prender. Prender quem, gente? Os passarinhos. Não devemos prender os passarinhos. Pontinho no final, tá? Tem que ter pontinho no final. Próxima frase. São 2 frases loucas. Vamos para a segunda. Deixa eu pegar aqui. Vou aproximar para vocês lerem. Vamos lá. Diz assim, ó. Tudo embaralhado. Vamos aproximar aqui para vocês lerem. Céu e o são mar o azuis. Céu e o são mar o azuis. Que loucura é essa? Vocês entenderam alguma coisa? Eu não entendi nada. Vamos descobrir? Vamos escrever da forma correta para a gente entender? Por isso que a tia fala que é muito importante, quando a gente escreve alguma coisa, a gente escreve para alguém ler. É fato, se eu escrevo é porque eu quero que alguém leia, ou com certeza alguém vai ler. Então, eu preciso prestar atenção no que eu escrevo. Eu não posso escrever qualquer coisa de qualquer maneira. Igual aqui. Como que eu vou me comunicar com alguém e vou falar assim: céu é o são mar o azuis? A pessoa vai me chamar de doida. Ninguém está entendendo nada. Por isso que eu preciso prestar atenção. Escreveu? Volta lá e lê, para ver se o que está escrito, você que escreveu consegue ler. Se você que escreveu não conseguir ler, refaz de novo, porque está errado. Vamos tentar arrumar essa daqui então? Céu, eu, são, mar, o azul. Vamos lá. O, vamos ver se melhora. O céu e o mar são azuis. Vamos ler? O céu e o mar são azuis. Muito bem, agora eu consigo entender. Não devemos prender os passarinhos. O céu e o mar são azuis. Sempre terminando com ponto. Muito bem. É isso aí que vocês vão fazer. Vocês vão arrumar as frases corretamente.
tá? Na forma que dê para ler e compreender. Última aí. Nós vamos ver que as palavras, elas podem mudar de acordo com o tamanho do ser. Tipo, o que eu tenho aqui? Um carneiro. Muito bem, carneiro. Mas se eu vejo o filhotinho desse carneiro, eu posso chamar ele de carneirinho, certo? Carneirinho. E você vai ver uns exemplos aí. O primeiro exemplo que foi dado foi do passarinho. Pássaro. E o filhotinho dele, o menor, o passarinho. E eu digo, então, que o passarinho, a palavra passarinho, é diminutivo da palavra pássaro. É menor, passarinho. É um ser menor que o pássaro. Então, é o diminutivo. A palavra passarinho é o diminutivo da palavra pássaro. Vou colar ali atrás. Pássaro, passarinho. E aí, na folhinha de vocês, já está escrita a palavra passarinho. Eu não vou escrever aqui no meu atrás de mim, porque já está escrito aí na folhinha de vocês. Tá bom? Aí, nós vamos para o outro exemplo que deu, que foi do carneiro. Deixa eu tirar aqui de trás para não ficar atrapalhando. Vamos lá. Próximo é o carneiro, né? Carneiro. O filhotinho do carneiro eu vou chamar de carneirinho. O diminutivo da palavra carneiro é carneirinho. Vou colocar lá. Carneiro, carneirinho. E aí eu tenho a palavra carneirinho aqui. Viu? Carneirinho. Se eu tenho cachorro e o outro pequenininho, qual é o diminutivo de cachorro? Cachorrinho. Muito bem, olha aí. Cachorrinho. Cachorro, cachorrinho. Vou escrever aqui também a palavra cachorrinho. Cachorro tem quantos R's mesmo, pessoal? 2 R's. Muito bem. Deixa eu ir tirando aqui para ajudar. E agora, vamos lá. Peixe. 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 Peixinho. Muito bem. Peixe. Peixinho. Vamos aproximar a câmera aqui para vocês verem de perto. Carneirinho, cachorrinho, peixinho. Interessante observar o finalzinho. Sempre com nho, nho. Carneirinho, peixinho, cachorrinho. Então, interessante lembrar do som do NH. Nho é NH. Lembra que para ficar fácil, a tia ensinou na sala que quando eu falo nó, eu falo normal, nó. Mas quando eu falo nó, faz careta? Igual agora, o carneirinho, peixinho. Agora, se fosse nó, carneirinho, nó, peixinho, nó, mas é nhó. Então, nhó faz força, faz careta. Cachorrinho, nhó, peixinho, nhó, carneirinho, nhó. Ok? Então, não escreve nó, escreve nhó. Ok? Esse é o diminutivo da palavra. Se fosse barata, baratinha. Se fosse macaco, macaquinho. Sempre terminando com nho. Se for uma palavra feminina, nha. Formiguinha, baratinha.
Então, hoje nós aprendemos o quê? Sobre o diminutivo. Palavras no diminutivo. Terminam com nó ou nha. Ok? Isso aí. Então, por hoje, galerinha, é só. Teremos mais outros encontros, tá bom? Fiquem com Deus e estude bastante. Beijo grande, tá? Amo vocês. Tchau, tchau.